Fala competidor, meu nome é Eduardo Brizda e esse vídeo faz parte de um quadro aqui no canal chamado Mentoria para Equipes. Basicamente, nesse quadro eu dou uma mentoria para não alunos do universo da robótica, que mandam mensagem lá no Instagram pedindo uma ajuda. Aliás, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, porque todos os dias tem conteúdo novo envolvendo robótica, ok? Então, se você curte os vídeos daqui no canal, eu tenho certeza que também vai gostar dos conteúdos de lá do Instagram. E bom, sobre mentoria para equipes, eu faço essa mentoria uma vez só para quem não é aluno do universo da robótica. Se você busca uma atenção mais direcionada, eu recomendo que você faça parte do curso, porque só dentro dele que eu consigo dar um direcionamento e um suporte para você. O Universo da Robótica é o meu curso mais completo sobre robótica Lego e competições. Tem módulos de construção, programação tanto do V3 quanto do Spike Prime e módulos específicos sobre competições de robótica, como FLL, OBR e TBR. É muito conteúdo de qualidade e não é à toa que tem uma alta aprovação dos alunos, sendo que vários deles, após adquirir o curso, acabam conseguindo conquistar prêmios incríveis nas competições. Para mais informações do curso, o link está aqui na descrição, ok? E antes de irmos para essa mentoria, já curte o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e também compartilha com todo mundo mesmo. Vamos juntos aumentar a nossa comunidade dentro da robótica. Conto com você. E aí, pessoal, como é que eu posso ajudar vocês? A gente marcou essa reunião para tirar algumas dúvidas sobre o robô e também um pouco sobre o projeto de inovação. A gente gostaria de começar a tirar nossas dúvidas sobre o robô. Tá ok, sem problema. Então, a gente está, nessa temporada, como inovação, a gente está pensando em aplicar o sistema de desaceleração no nosso robô, né? Para reduzir o risco de variações na hora do round. Então, mas assim, o que a gente tentou ali fazer pelo temporizador, né? A gente viu os vídeos e tal. A gente tentou, no PDFs também, a gente tentou fazer pelo temporizador. A gente conseguiu fazer ele acelerar, só que desacelerar, ele dá um solavanco. Então não adiantaria muito. A primeira dúvida é como que a gente faria o nosso robô ir desacelerando gradualmente. Entendi. Bom, normalmente, como é que eu faço para uma ação de aceleração, ou desacelerador? Eu normalmente faço um loopzinho e eu divido a quantidade que eu quero andar. Vamos supor, eu quero andar a 1000 graus. Então 500 graus eu acelero e 500 graus eu desacelero. Como é que eu normalmente acelero? Eu crio uma variávelzinha para ser minha força. E toda vez que esse loop passar, eu somo 1 no valor dessa variável. Então o meu robô ele vai acelerando com o tempo. Como é que eu faço para ele não acelerar demais e não acelerar de menos? E vice-versa. Eu coloco um bloco de esperar ali no meio do loop. Então ele está somando lá, boto para ele somar. Depois que ele somou, ele salva essa nova variável. E aí eu boto um esperar antes dele voltar para o loop. Que aí esse loop meio que demora um pouco mais de tempo. Aí eu normalmente coloco 0.5, 0.05. Não precisa ser muito tempo. A ideia é que seja rápido o suficiente para ele conseguir fazer aquilo e não prejudicar vocês. Então normalmente é assim que eu costumo fazer. Eu normalmente não uso o temporizador, mas é interessante também, você pode fazer. Pode colocar uma condição. Sempre que o meu temporizador tiver maior do que 0.5, ele soma mais 1 nessa variável, e essa variável que eu jogo na minha força. Então uma hora vai estar em 30 essa variável, e depois 31, 32, 33, 34, 35 e por aí vai. Então é normalmente assim que eu costumo fazer. E a mesma coisa vai para aceleração quanto vai para desaceleração. Então minha variável está lá somando. Quando eu passar para aceleração, ao invés de somar, eu vou colocar -1 e vou diminuir. E ele vai diminuindo. Entendi. Então, assim, dessa forma que você fez, quando a gente for fazer a desaceleração, ele não vai, parar bruscamente e depois começar a desacelerar. Era o que estava acontecendo com o nosso robô. Provavelmente não, porque vai ter dois loops. Um loop vai parar quando ele chegar na metade do tempo, da distância que você quer, e o outro loop vai começar logo em seguida. Então, por exemplo, eu coloco o meu primeiro loop. Olha, eu quero que ele faça esse loop de aumentar o valor da minha variável e eu andar
até que ele ande 500 graus. E o outro é até que ele ande mais do que 1000 graus, por exemplo. Entendi. Então acho que essa dúvida aí esclareceu bastante, né? Que a gente tinha. Já vai tentar aplicar ela o mais rápido possível. E outra coisa também que a gente tinha bastante dúvida, que a gente tem bastante dúvida, é tipo assim, quais testes que a gente poderia fazer para evidenciar melhor o processo evolutivo do nosso robô. Tanto testes de design quanto de código, né? De programação. Bom, tem algumas maneiras. A primeira maneira que você pode fazer é documentar, por exemplo, a própria programação. Tirar fotos ali, por exemplo, da sua programação. Ontem eu tinha essa programação, agora eu tenho essa programação. E aí você botar uma nota, olha, eu mudei tal coisa, eu aperfeiçoei tal coisa, eu modifiquei tal coisa. Então você pode meio que fazer uma linha do tempo das mudanças que você teve na sua programação e falar como é que o que mudou nela. Tal dia eu estava com um problema no meu seguidor de linha, por exemplo. No próximo dia eu alterei isso na minha programação, alterei essa variável e agora o nosso seguidor de linha está funcionando. Então você pode fazer essa documentação do progresso da sua programação, do que mudou, o que aconteceu. Sobre o robô, tem uma maneira que eu normalmente gosto, que é mais simples, mais visual, é você tirar fotos. Ou fotos, ou até se você tiver o seu robô no Estúdio 2.0, você mostrar ali, olha, nosso robô começou assim, depois começou assim, depois começou assim. Mas você pode tirar fotos, que às vezes é mais simples. Então você tira uma foto, bota lá o dia, depois tira uma outra foto, bota lá o dia, depois tira uma foto e bota lá o dia. E aí você vai dizendo, escrevendo, olha, meu robô, eu alterei isso, então no dia 1 eu tinha um robô que não tinha armadura, não tinha nada. Agora eu tenho um robô com armadura, no dia 2. No dia 3 eu já tenho um robô que tem anexos, que faz a missão X, Y, Z. Então você pode ir progredindo assim, para demonstrar o que foi acontecendo ao longo da temporada com o robô. A outra maneira de você documentar tanto o resultado da sua programação quanto também do robô é fazendo tipo uma planilha ou até mesmo um papel, você tá mostrando como é que foi como é que está sendo aquele robô, como é que está sendo aquela programação. Então vamos supor, eu tenho meu robô com o anexo A. Então eu mando, por exemplo, num dia esse anexo A 5 vezes. No dia 1 eu mandei esse anexo 5 vezes e ele errou 3 daquelas vezes. Já no dia 2 eu alterei alguma coisa no meu robô e ao invés de errar 3 vezes, ele está errando apenas uma vez. Então isso você demonstra que o seu robô foi ficando cada vez melhor com o tempo. Você pode fazer isso tanto com construção quanto também com programação. Então se tem um dia, por exemplo, que você está mexendo mais na programação e não mexendo muito na construção, que você sabe que o seu robô está falhando por conta da programação, você documenta isso. Olha, eu testei 10 vezes esse robô, com essa programação ele errou 8 vezes. Depois que eu modifiquei isso, agora o nosso robô está acertando dessas 10, 7 vezes. E a mesma coisa, no dia eu modifiquei alguma coisa na minha garra. Ele está errando 5 vezes das 10. Agora, depois que eu modifiquei isso, ele está errando 2 das 10 vezes. Então tem essas maneiras de você documentar o progresso do seu robô. Tanto as melhorias dele, mas também as testagens. Então, normalmente, para você demonstrar o progresso do seu robô, você demonstra dessas duas maneiras. Com as melhorias da jornada do seu robô e com as testagens. Quantas vezes ele se testou, quantas vezes ele acertou, quantas vezes ele errou. E aí você vai tendo uma métrica disso, né? Entendi um pouco melhor, né? Agora sobre essa documentação. E também outra coisa, assim, que agora é sobre a questão de estratégia. A gente tá com um problema que a mesa tem muita coisa de pegar de um lugar e levar pro outro. E tipo assim, a gente acha, né, que a melhor forma de pegar esses itens é com um esquema de que, tipo, o negócio passa, mas depois ele não volta. Mas, tipo assim, a gente tá percebendo que tem coisas que elas são leves esse negócio ele acaba empurrando. Então, assim, qual que seria uma forma alternativa da gente acabar pegando esses objetos? Tem a maneira que é você utilizando uma garra, então botando uma garra para fechar a estrutura, e ao invés de fazer um anexo com um sistema passivo como esse aqui, esse que você comentou. A segunda maneira é ao invés de você... É mais na programação. É você sempre levar essas coisas com o robô andando para frente.
Então, tem lá as estruturas aqui. Ao invés de você voltar andando para trás, que a estrutura vai sair, você pode virar o robô com um motor só e sempre andar de frente. Nunca andar com o robô para trás. Então, essas pecinhas que são muito pequenas, elas sempre vão estar encostadas no robô, porque você nunca vai estar andando para trás e elas nunca vão sair daquela estrutura. Então, tem essas duas maneiras. Ou botando uma garra, um anexo com um motor para ele fechar a estrutura. Aí você pode andar como você quiser. Ou então você muda na programação. Ao invés de você andar para frente nesses momentos que você sabe que essa peça tem chance de sair, você só anda sempre para frente. Gira com o motor para frente, anda para frente, nenhum movimento que vai para trás. Só uma dúvida rápida agora que também surgiu, é que no nosso robô, esse ano, a gente colocou o sensor de corpo localizado na frente, e ele tem uma viga que tá cortando ele embaixo. Por que aconteceu? Pra a gente economizar espaço no nosso robô, a gente usou o próprio sensor de corpo como parede. Daí pra fixar toda a estrutura do robô melhor, a gente botou uma viga embaixo do sensor de corpo, para que ela fica não no meio dele, mas na borda. A gente já fez teste de tudo, mas ela não detectou a cor da viga. Detectou a cor do chão, no caso. Tá. Tu acha que tem problema? Acho que não. Se tá conseguindo alinhar bem com o sensor na parede, se ele não tá vendo a viga, acho que não tem problema não. Uma pergunta que eu tenho, bem assim, bem rápida. Você já foi ex-juiz? Você já foi juiz alguma vez? Já. Não. Eu comecei sendo juiz em acho que foi 2019. Eu comecei sendo juiz em 2019 no TBR. E aí 2019 também eu acho que eu comecei a ser juiz da FLL. Aí fui juiz do regional aqui no Rio. Aí me convidaram para ser juiz no Nacional em 2020. Aí fui em 2020 no Nacional. Continuei sendo juiz em 2020 também na FLL. Fui juiz-chefe, eu acho, em 2021, design do robô. E algum torneio, agora eu não lembro se foi regional ou nacional, eu fui juiz de arena também da FLL, acho que foi 2021 ou 2. Então, eu fui juiz ali da época de 2019 até 2021, 22. Aí depois em diante eu parei de ser juiz para focar aqui na internet. Então fui juiz da TBR, FLL e o BR também já fui algumas vezes. Ok, mas indo agora à pergunta. Você como juiz, né? Já foi várias vezes. O que te traz, assim, impacto que tu acha que a equipe, tipo, superou? E realmente, assim, que te faz assinalar finalizado na hora ou excedente? Algo que te traz muito impacto quando vê, assim, uma equipe apresentando. Entendi. Olha, o excedente vai ser muito difícil de te dizer. Porque o excedente é muito... Agora, como a mudança da FLL, antes o excedente tinha algo definido. Olha, se você fizer tal coisa, você vai cair no excedente. Aí eles mudaram o excedente para você dizer exatamente o que você acha excedente. Então isso vai ser muito particular de juiz para juiz. Normalmente o que eu recomendo para as equipes é focar no finalizado. Porque o finalizado, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Tá ali na rúbrica. O excedente, normalmente, vai ser algo que supera aquilo que está escrito ali na rúbrica. Então, vamos supor, vamos pegar o caso das testagens do robô. Então, o finalizado vai ser eu testar o robô, fazer lá o básico de anotar quantas vezes eu testei, qual é a minha performance. Um excedente pode ser eu aplicar alguma estratégia de administração ou de engenharia para calcular qual é o meu êxito naquele anexo, tentar alguma análise de probabilidade ou algo assim. Algo que eu fui além do que só testar, além do que só melhorar. Então, normalmente o excedente ele vai muito para esse lado, de você extrapolar o finalizado. Então, o que eu recomendaria para vocês é focar no finalizado, focar principalmente no finalizado, mas caso vocês queiram tentar alguma coisa a mais, tenta pensar o que vai além daquele finalizado. O que a gente como equipe estaria fazendo a mais do que o que está escrito lá. Então é mais ou menos essa pegada que eu posso recomendar. Se o juiz vai achar excedente ou não, eu não consigo te afirmar, porque vai ser uma opinião muito
muito muito pessoal de cada um. Mas esse normalmente é o raciocínio que eu recomendo para as equipes. Uma pergunta que eu tenho pra te fazer agora é: quando você vai mexer com os robôs, você prefere mexer com o EV3 ou com o Spike? E por quê? Tipo, de você preferir, ter essa preferência? Olha, eu hoje normalmente prefiro o Spike. Por que eu prefiro o Spike? Normalmente os sensores são um pouco mais precisos do que o EV3. E a maioria das situações que eu vou utilizar o robô, a precisão acaba sendo um fator mais importante do que outras coisas. Por exemplo, o EV3, os motores do EV3 são muito fortes, eles têm um bom torque. Então, se eu quisesse focar muito em força, aí eu focaria no EV3. Então, por exemplo, competições de sumo Lego, aí eu preferiria o EV3. Mas competições como o FLL, competições como o OBR, competições como o TBR, que a precisão é muito importante, eu normalmente prefiro mais o Spike, principalmente pela pressão dos sensores, mas também pela pressão dos motores, por conta de você conseguir fazer robôs menores, fazer sistemas menores, um encaixe dos motores, o encaixe das peças, normalmente é mais fácil no Spike do que no EV3. Então, normalmente são essas razões que hoje eu tenho preferido o Spike. A gente até tem um exemplo da precisão dos sensores DV3 em relação do Spike em relação ao DV3. A gente tem uma equipe irmã, né, aqui na escola, que é as Carmeiros Robots. Ano passado eles estavam usando o EV3. E o giroscópio deles deu problema durante o round. Já o nosso giroscópio, que a gente estava usando também, já não deu problema. Porque estavam com o Spike. Sim, eles estavam com o Spike. Entendi. Tem uma bloco de giroscópio para que a gente usa para girar e não deu nenhum problema. Nenhum dos rounds. Ah, legal. Muito legal. Acaba sendo o maior problema da V3. Uma coisa que eu tenho em relação à rúbrica. Você acredita que a rúbrica mudou? Quais pontos que você acredita que tenham mudado bastante? Porque teve a mudança lá do acréscimo no core em todas as áreas, né? Então, o que você acredita que tenha mudado, assim, que talvez tenha impactado mais ou algo assim? Eu acho que, por exemplo, essa mudança do core ser avaliado nas outras avaliações deixou mais complexo a avaliação. E até mesmo a demonstração, tanto para a equipe quanto também para os juízes. Então, agora tem alguns detalhes ali da rúbrica que tem muito a ver com o trabalho da equipe, tem muito a ver com o core em si, que os juízes têm que ficar um pouco mais de olho, que às vezes antes eles não precisavam ficar porque era bem separado. Então robô só via robô, pré-atuação só via pré-atuação e antes só via o core values. Agora você meio que tem que ficar de olho um pouco em tudo e organizar isso. Então acho que essa parte deixou um pouco mais complexa a avaliação. Uma outra mudança que também aconteceu, que essa eu gostei até, que deixou também mais complexo, no caso, para a equipe, que é a questão do robô. Que antigamente, talvez uns 4 anos atrás, nem lembro quando é que mudou a rúbrica hoje mudou várias vezes, mas tinha uma época que eles não avaliavam, por exemplo, se todo mundo entendia de robô, se todo mundo sabia um pouco do robô. Então tinha vezes no torneio que, às vezes, você tinha uma equipe de 6 pessoas, e só 2 pessoas falavam do robô. E pela rúbrica estava tudo bem, porque a rúbrica não avaliava necessariamente se todo mundo entendia do robô. Ela não avaliava esse critério. E hoje a rúbrica ela avalia um pouco se todo mundo tem um entendimento sobre o robô. Não necessariamente no mesmo nível, todo mundo ter o mesmo nível de robô, saber a mesma coisa, mas todo mundo saber um pouquinho do robô. Então o que acontecia muito nas equipes mais antigas, de uns 4, 5 anos para trás, se eu não estiver enganado, era que tinha pessoas que não sabiam literalmente nada do robô. E ao mesmo tempo tinha vezes que tinha pessoas que não sabiam literalmente nada do pré-atuação. Então acho que isso o torneio, a rúbrica trouxe uma melhoria, que agora tentou dar esse nivelamento e todo mundo saber pelo menos um pouco. Então, eu gosto muito do robô, eu gosto de programação ou construção, mas eu tenho que saber de um pouco de pré-atuação. E a mesma coisa, eu gosto de pré-atuação, mas eu tenho que saber um pouco sobre o robô, seja construção ou programação. Então acho que isso foi uma mudança bacana que o torneio fez. Falando nessa questão do robô, né,
qual método que talvez a gente poderia usar para falar, tipo, meio que compartilhar e falar, ensinar com os membros da pesquisa sobre o robô? Que método que a gente poderia utilizar? Até porque a gente já usa o método que, tipo assim, de vez em quando até alguns projetos de inovação vão lá, ajudam com o robô, para fazer estratégia de missão. A gente fez, cada um fez uma estratégia individual, depois a gente foi lá e juntou todos os pontos fortes de todas as estratégias, né? Baseado em benefício e esforço. E a gente juntou tudo numa, né? E também a gente faz reuniões, né, semanais, explicando a cada membro do projeto de pesquisa o que a gente fez no robô, ao final de cada semana. Então, e, assim, tu acha que seria alguma outra forma? Que ampliaria ainda mais essa parte da rubrica de todos estarem envolvidos? Olha, tem algumas maneiras. Eu acho que, por exemplo, na parte de estratégia que você comentou, eu acho interessante todo mundo estar envolvido, tanto quem sabe mais do robô, quanto também quem sabe mais de pré-automação, porque é muito mais estratégia, não necessariamente você tem que saber do robô profundamente para poder dar alguma sugestão. Então tem vezes que alguém que não está ali muito no robô, não está ali no dia a dia do robô, pode acabar dando alguma ideia que até então quem está no robô não tinha pensado antes. Então nessa parte de estratégia eu acho bacana todo mundo estar envolvido. Ler, por exemplo, o documento do robô, das regras, eu acho bacana todo mundo estar envolvido ali. Outras maneiras que tem algumas equipes fazem para que todo mundo pelo menos tenha um certo entendimento é o que você comentou, de terem rodas ali de conversa para falar como é que foi o robô, o que mudou no robô, seja de construção, programação, e todo mundo ter um certo entendimento. Tem algumas pessoas que, por exemplo, dividem os anexos em tarefas para os integrantes. Então, por exemplo, uma alternativa que eu acho que é um meio termo disso. Tem algumas equipes que, por exemplo, não tem essa divisão de programação e robô. Todo mundo acaba fazendo de tudo. O que pode ser ao mesmo tempo bom, mas também pode ser ruim. Então, o que fazem, olha, 2 pessoas cuidam desse anexo, outros 2 cuidam desse anexo. Então, essa maneira de englobar todo mundo. Um meio termo disso é, por exemplo, tem um dia que eu vou ter que fazer a programação de algum anexo. Você pode fazer junto com alguém que é mais de pré-automação. Então, pelo menos para quem está na pré-automação, começar a entender, ver como é que é o processo de você programar. A mesma coisa, eu montei lá o meu anexo, mas está dando alguma coisa errada. Não é uma coisa assim muito errada que eu não sei resolver. É uma coisa que é relativamente simples. Então eu posso fazer junto com aquela pessoa que é mais de pré-automação. E dependendo até passar para ela fazer. E você que é mais do robô começar a guiar. Então tem essas maneiras que você pode acabar fazendo para que todo mundo tenha uma certa colaboração. Então a pessoa do pré-automação não precisa estar vivenciando lá todo o dia do robô. Ela pode estar num dia desses que você está resolvendo algum problema do robô e vocês meio que verem juntos e atuarem juntos, né? Então eu acho que é isso. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então a gente só quer bater uma fotinho, né? A gente vai tirar um print aqui pra depois a gente postar. Daí a gente te marca. Tá ok, pode marcar. Sim, então. 3, 2, 1 e... Foi. Show. Bom, obrigado, pessoal. Adorei o papo. Quando postarem lá no Instagram, me marca que eu vou repostar. E foi muito legal conversar com vocês. Se puder ajudar em alguma outra coisa, tô aqui à disposição. Tá? Certinho. A gente que agradece a disposição, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Sucesso na competição. Opa, você acabou de assistir um vídeo envolvendo a FLL. E a FLL foi uma das competições que eu mais conquistei premiações, tanto como competidor como também mentor, até mesmo prêmios internacionais atuando nessas duas funções. E se você busca ter melhores resultados nela, você precisa conhecer o universo da robótica. O universo da robótica é um curso que eu te ensino tudo que eu aprendi em mais de 13 anos de robótica Lego, tendo conquistado mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Nele você vai aprender a dominar conceitos de mecânica e programação, além de alcançar melhores resultados nas competições. São inúmeros alunos no Brasil todo que conquistaram resultados incríveis assistindo às aulas do universo da robótica. Então, clique no link que está aqui na descrição e conheça mais o curso. Até lá!